Olá, você está aqui no podcast Mulheres na Íntegra, um podcast para você que quer ter conversas edificantes, que te aproximem mais do nosso Deus. Então, por isso que a gente pede que você curta, compartilhe, comente no nosso canal e ajude a gente a espalhar essas conversas boas que a gente tem por aqui. E hoje nós estamos com a convidada aqui muito especial para mim, uma amiga muito querida, a Luciana Felício. Lu, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço ter sido convidada, com muita honra estar aqui. Não, honra é para mim, Lu, a honra é para mim. Lu, mas vamos começar. Me fala um pouco Eu falei que você é a Luciana Felício, mas me fala um pouco de você antes de você se tornar a senhora Luciana Felício, né? Você é casada. Me conta um pouco de você, a sua formação, sua profissão. Eu sou Luciana Pierrotti, né? Antes de ser Luciana Felício. Eu sou fonoaudióloga, venho de uma família católica a princípio, né? Com uma formação religiosa diferente da que a gente tem hoje, né? A gente vai falar mais sobre isso depois. Sou artesã, há muito tempo eu sou artesã. Muito talentosa, por sinal. Já fiz bijuteria, já fiz bordado, já tive até banca em feirinha de artesanato. E hoje eu me dedico à costura criativa também, que eu adoro, é uma segunda paixão. Sou casada com o Márcio, sou mãe do Felipe. Hoje, então, eu trabalho como fono e como faço artesanato. E tenho, assim, cuido, né? Cuido da família, cuido das coisas da vida. Seus dias são bem aproveitados, né, Lu? São. Porque você não trabalha como fono o dia todo, né? Meio período e depois eu trabalho de manhã, eu tenho privilégio. Nossa, eu tenho privilégio de trabalhar de manhã até 10, 11 horas da manhã só. Meu dia começa cedo, começa às 7, mas aí eu paro. E à tarde eu me dedico a mim, a minha família. Hoje ajudo assim, a administrar um pouco a vida da minha mãe também, que já, né, não é tão independente. E cuido da minha casa. Aprendi, depois de mais de 20 anos de casada, a cuidar da minha casa, que eu sempre delegava para outras pessoas. Cuido da minha casa, cuido de mim, e costuro, e aí é isso. Privilégio, Lu. Você tem tempo, né, para aproveitar e desfrutar, né, de todas essas facetas, né, que uma mulher tem muitas que a gente pode viver, né. Isso aí. E Lu, mas vamos começar conversando um pouquinho agora pro assunto que nos interessa, né, que é o Senhor Jesus e toda a ação dele na nossa vida. É uma pergunta que a gente sempre começa o nosso podcast, né, com todas as mulheres. Quem que é Jesus para você? Conta pra gente aí. Então, eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Quem é Jesus para mim? Acho que o chavão ele é meu único e suficiente Salvador, mas ao longo de todo esse tempo da minha conversão, eu sou convertida há 15, 16 anos, foi mudando, né? Essa coisa do único e suficiente Salvador, eu fui entendendo melhor o que ele é para mim, né? Hoje eu entendo que, além dele ser meu Senhor e meu Salvador, ele é um amigo. Eu tenho aprendido a trazer ele como meu amigo. Pode chorar, Lu, a gente até tem... Eu tenho outro na bolsa. Que é emocionante falar disso mesmo. E assim, eu ainda me esforço para o devocional, a gente já teve essas conversas outras vezes, eu me esforço para ter o devocional, né, diário, aquele momento de oração, né, mais devotada mesmo, né, mais ali íntima, que eu me pego orando várias vezes ao dia, mas hoje eu entendo que nesses momentos, eu e ele, eu encontro um amigo e um conselheiro. É incrível, porque as pessoas falavam isso para mim, eu não entendia. E parece que agora eu tenho esse momento com o meu amigo, né? Que a gente deve, né,
desenvolver a intimidade, né? É. É isso que você está falando. E eu tenho percebido que eu tenho desenvolvido. Isso faz muito pouco tempo. Eu acho que é esse amadurecimento na fé mesmo, né? Essa caminhada, a gente se desperta, né? E depois a gente vem nessa caminhada de amadurecimento, de aprendizagem. E faz muito pouco tempo que eu enxergo ele como meu amigo. Ele era uma pessoa muito mais distante para mim, né? Meu Salvador, tá lá longe, né? E parece que com o tempo eu tenho Alguém conseguido, importante, que é meio que inalcançável, eu sei preciso lá, e prestar agora não. reverência. E hoje não, hoje eu já consigo entender ele mais como meu amigo. Por esses esforços meus, lógico, eu não faço nada pela ação do Espírito Santo, mas essa minha vontade, né, que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, de me achegar. E aí eu tenho tentado me disciplinar para me achegar mais a ele. E a sensação que eu encontro esse nele. entendimento, né, Lu? Que o Espírito Santo que vai dando, e o Espírito Santo que também, essa vontade de estudar, de querer saber, de conhecer. É o Espírito Santo. É. Graças a Deus. E Lu, conta então pra nós como é que você foi achada por ele, né? Como a sua experiência de conversão, como foi? Então, eu me lembro algumas coisas, né? Mas vai ser legal escutar de você. Como eu falei, eu venho de uma família católica, que até meus 15 anos eu frequentava a igreja, retiros católicos, fiz primeira comunhão, fiz crisma, encontrinhos, né? A minha família era muito ativa na igreja. Com meus 15 anos, meus pais se afastaram, eu ainda fui algumas vezes para a igreja, mas aí você vai, a juventude, faculdade, aí você vai se afastando. Vai afastando, não tem quem te incentive e você vai afastando. E aí, quando eu engravidei, 2002 para 2000, o Felipe é de agosto de 2003, começo de 2003, eu comecei a achar que eu precisava dar uma formação religiosa para o Felipe que eu tive, os valores, né, cristãos que eu tive e eu achava que era importante, ainda com um olhar católico. Eu achava que eu tinha. Então, eu achava que eu tinha que voltar a frequentar a igreja. Porque, por exemplo, eu como não frequentava a igreja, eu não sou casada na igreja. Eu sou casada no civil. Porque não fazia sentido eu ir para a igreja, já que eu não frequentava. Você foi coerente ali, né? E aí, hoje eu entendo que eu acho que era o Espírito Santo já me incomodando a buscar Deus de novo, né? Me relacionar com Deus. E eu comecei, então, a procurar. E comecei a frequentar, voltar a frequentar a igreja católica, né? Que era a minha referência. Isso você estava grávida? Eu estava grávida. De vez em quando eu ia, alguns domingos ia sozinha, meu marido não ia, né? O Márcio não ia. E eu ia de vez em quando. E aí o Felipe nasceu e de vez em quando ele bebê, de vez em quando eu ia com ele ficava quietinho na igreja, estava tudo certo. Mas eu não me sentia à vontade, eu não me sentia confortável. Mas eu ia, me esforçava porque eu achava que ele ia ter que fazer primeira comunhão, que ele ia ter que ter esse ensino religioso. Então eu ia me esforçar para isso. E eu estava assim, mas eu estava angustiada porque eu não me encontrava na igreja. Mas eu queria me relacionar com Deus e queria que o Felipe se relacionasse com Deus. E um dia o Felipe foi convidado para vir aqui na igreja com uma amiguinha de escola. Era dezembro, era perto do Natal, porque teve um teatro das crianças pro Natal. E aí a amiguinha chamou vários da classe do Felipe, e o Felipe veio num sábado, a mãe da menina trouxe, e depois voltaram tudo para casa dela, ela me ligou e falou, a hora que quiser vir buscar, busca. Eu fui a última mãe a buscar, eles moravam num prédio, ela falou assim, sobe aqui para tomar um café. E aí subi, as crianças estavam brincando, o Felipe e a amiguinha, ficou eu e os pais da menina conversando, e ela foi me explicar o que tinha acontecido aqui na igreja. Eu falei, eu não sei tua religião, o que você entende, o que você não entende, mas eu vou explicar mais ou menos, porque se o Felipe perguntar, você sabe responder, porque geralmente vem esses questionamentos vem essas depois. Perguntas do que ele viu, né? E ela começou a falar, e a gente foi conversando, eu não me lembro exatamente como foi essa conversa, eu sei que daí o pai da menina falou alguma coisa, e eu falei assim, mas é esse Deus que eu tô procurando. Abriu assim, falei, é esse foi Deus a chavinha ali que eu tô virou. Onde é isso? Porque onde eu tô indo, eu não estou encontrando este Deus. Eu não acredito nas coisas que me falam. Eu tô procurando esse, onde é? Nossa, assim, que legal. Eles moravam aqui para baixo, né?
pouquinho mais perto da igreja, falou assim, aqui pra cima, aqui na igreja, onde nós fomos. E falou Aí daqui, ela, da daí ela falou central. assim, ó, isso era sábado, ela falou assim, amanhã tem culto? Eu falei, tá, e como que tem? Missa, como que é, né? Falou, não, é o culto, domingo à noite tem culto, quer ir? Eu falei, eu quero, e eu vim. Eu chorei o culto inteiro. Nossa, você já gostou de cara, Eu Lúcia? já me Você se encontrei. identificou? Na semana seguinte já teve a cantata de Natal, eu já Foi vim. fim do ano. E aí, Que é um tempo tão lindo mesmo, né? eu voltei a conversar com ela no Natal, ela me falou algumas coisas. E aí teve um encontro das crianças e tinha uma outra mãe também que frequentava aqui a igreja, né, da escola. E eu falei assim, gente, mas quando eu gosto, eu quero estudar, quero aprender mais, né? Você sabe, eu tô sempre buscando. Sim. E aí eu falei, mas não dá pra chegar assim, eu não entendo nada do que acontece, né? Eu não sei nem manusear a Bíblia. Ela me deu uma Bíblia, a mãe dessa amiga do Felipe me deu uma Bíblia. Eu falei, mas eu não sei, o pastor fala tal, né? Até eu achar, ele já leu. Eu preciso saber, para eu frequentar, eu preciso entender um pouco mais os dogmas da igreja, né? O fundamento da igreja. Daí ela falou, vai conversar com o pastor Jonas. Eu falei, como assim conversar com o pastor Jonas? Liga na igreja, pede para marcar um horário e vai lá e marca um horário com o pastor Jonas. Aí eu liguei, pedi para me falar, marquei, vim aqui conversar com o pastor Jonas. E aí o pastor Jonas, eu falei para ele dessa busca que eu vinha buscando e eu queria conhecer mais o que eu fazia. E ele falou para eu entrar na classe, na época chamava catecúmenos, hoje é novos membros, Novos né? membros, O pessoal é. fala. E eu já comecei em fevereiro. Aí eu falei que. Ele falou, vem domingo já no culto, não sei o quê. Eu falei, não, pastor, eu tô indo. Era uma sexta-feira. Eu falei, não, eu tô indo pra praia. Ele foi na estante dele e me deu 2 livros: O Catecismo Maior e o outro é os 2 livros da. A Confissão de Fé. A Confissão de Fé, Confissão de de Fé. Westminster. Ele me deu, tava embaladinho, lacrado. Falou assim, tá aqui, ó, quero esse livro cheio de areia, já que você vai pra praia, quero esse livro cheio de areia quando você voltar. Eu fui pro Guarujá, comprei um marca-texto todinho marcado, meu livro. E você gosta bastante de ler, né? Eu imagino que você deve ter devorado. Não entendia, mas eu lia, porque eu falei, uma hora isso vai fazer sentido. Aí eu comecei o catecúmenos, isso foi 2009. Eu até fui ver, mas não tem a data exata da minha profissão de fé, mas foi julho de 2009 que eu fiz minha profissão de fé. Foi assim que Jesus me alcançou. Olha, Num sábado, através do Felipe. Num sábado, final de tarde, assim, comecei de E noite, num café e pão de queijo. E eu me lembro, né, porque eu fiz parte dessa história aí, eu me lembro desse casal, né, a Maís e o Fer, né, que você tá comentando. Grandes amigos, adoro os dois. E depois disso, na semana seguinte, os dois vieram. Elô, pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda, porque tem umas mães que querem saber da Bíblia, vamos fazer reunião de estudo. E quantas noites, né, que a gente se reuniu lá na minha casa. Foi que bom, momento né? precioso, né? E as crianças eram pequenas. Eles tinham, em 2009, eles tinham 5, 6 anos. 5, 6 anos. Eu morava lá no Ragazzo, foram toda semana quase, né? Acho que era toda semana. Fazia toda semana, depois foi a cada 15 dias, aí foi rareando, a vida foi e eu me lembro. E Deus usa muito a vida da Maísa e do Fer, porque eles são muito relações públicas, né? O Fernando é muito sociável e conversa com um, conversa com o outro. E eu vejo, hoje a Maísa, ela sempre me conta de pessoas, eles atraem, assim, parece. Eles são mesmo uns mensageiros. Eu lembro que foi uma fala do Fernando, a gente estava nós 3 conversando, e o Fernando falou alguma coisa, eu falei, Fernando, é isso? É isso que eu estou procurando. Quer dizer, foi Deus usando. É aquele momento ali que a gente é pescado mesmo, né? E depois legal, foi o meu crescimento, meu caminhar, né? E eu acho que eu tive novas viradas de chave ao longo desses 15 anos, 16 anos, mas eu acho que a virada mesmo para eu querer, a conversão mesmo, né? Foi aquele dia. Essa mudança de direção, né? Porque é uma mudança de direção mesmo, do pensamento da gente, do coração e tudo mais. E depois é o amadurecimento na fé, né? Que hoje eu olho para trás e vejo como eu sou diferente hoje do que eu era em 2009, 2010. Que a gente vai aprendendo, vai estudando E como tem sido isso aí, Lu? Porque isso é um forjar de Deus, né? Esse trabalhar, desse momento que você mudou a sua direção, como tem sido, né? Esses 15 anos, então, né? No começo, Deus a gente fazia as reuniões de sexta-feira na sua casa.
E De sexta, é verdade. era de sexta-noite, a gente fazia, e era um conteúdo novo, porque era romper com um monte de conhecimento que eu tinha anterior, né? É. E eu participei de algumas classes aqui na EBD. Então, eu lembro que eu fiz Eclesiastes, que eu achei super legal, que eu até gostaria de estudar de novo, agora mais madura. Participei muito das classes da igreja, né, do templo, as classes maiores. E assim, eu estudei mais algumas coisas, assim, mas era tudo mais leve. Parece que eu tive um segundo momento de uma guinada, assim, né? Eu estava passando naquela fase por uma época que o Márcio teve que morar fora da cidade, e o Felipe pequeno, e trabalho, e um monte de atribulação que eu tinha na minha vida. E eu fui me afastando da igreja, né? Eu não tinha um suporte. Eu fui muito firme logo na minha conversão, mas depois foi dando uma esfriada, não na minha fé, A mas no meu vida da mulher, relacionamento. a vida da mulher, né? São fases que a gente fica muito demandado de nós, né? Eu, quando estava muitos finais de semana, o Márcio morava no Mato Grosso do Sul, então eu passava o final de semana com ele lá, então domingo eu estava sempre lá. Quando eu não estava lá, eu estava às voltas com É o eu e tempo o de Deus, né, Felipe. Lu? E aí eu fui um pouco me afastando. Aí foi o quê? 2018, 2019, que eu fui pescada de novo, né? Que você foi morar É, perto da minha casa. Eu lembro não, você aquilo foi falando, demais. eu lembro você falando, a gente no Ragaz não estava dando certo, agora eu tô aqui sua vizinha e a gente faz grupo de estudos. Foi Ai, 2018, 2019 foi por aí. 2018, maio, porque eu mudei lá no condomínio, em 2018, em maio. E, nossa, Lu, Foi um e a pouquinho gente mais pro fala. final do ano daí, porque Foi vocês na já feirinha que estavam, tem lá, né? Na feirinha do a bairro. gente se encontrou e vocês falaram, me apresentaram a Simone também, o Evaldo, e aí a gente começou o grupo. Vocês já estavam fazendo e eu entrei. Eu lembro que eu Grupo de entrei, estudo, a gente estava estudando Mateus, ia começar Mateus 5, as né? As bem-aventuranças. bem-aventuranças. E aí vocês já tinham estudado os 4 primeiros capítulos e eu entrei no grupo. E aí reacendeu, né, aquela vontade de me aproximar, porque de vez em quando eu vinha na igreja, mas não era uma coisa descompromissada. E logo em seguida eu vim conversar com o pastor Newton, que eu queria me aproximar de novo da igreja. Falei para ele, não sei nem se eu sou membro ainda. Ele falou, uma vez membro, sempre membro. Você tá aqui, teu cadastro tá aqui. É, porque você fez profissão de fé, tudo, sim. E eu vim conversar, falei para ele que eu gostaria de participar um pouco mais da vida da igreja, para me sentir acolhida pela igreja, né? E fazer parte do corpo. E aí eu comecei a frequentar de novo, no começo eu vinha nas escolas bíblicas de manhã, depois eu percebi que era um choque, porque eu sou a única de casa que venho na igreja, era um choque vir de manhã e à noite, era muita coisa, então eu fiz a opção de, já que a gente tinha o grupo de estudos, e já que eu sempre li muito, né, que eu viesse à noite então para o culto. Então eu comecei a Isso, frequentar mais o certinho. culto. Porque eu sempre falo, né? Se o marido não é convertido, não tem esse entendimento, a prioridade é a família, é o É, marido, né? Então, é. que a gente continue frequentando a igreja, quem não é, né? Não tem um marido convertido, porque é importante, Lu. Esse é um testemunho da gente, né, pra ele. Eu agora estou numa fase que eu estou vindo de manhã, porque a gente está estudando o Evangelho de João, que eu estou adorando. Ai, eu Já também. fazia tempo, a gente começou um pouquinho antes da pandemia, aí começou a pandemia, e aí na volta ficava aquela coisa, vai ter, não vai ter, e aí eu perdi várias aulas, parei, né? Então, quando eu soube que ia ter, eu quis fazer. Vários domingos eu venho de manhã e à noite, porque eu tenho vontade de vir à noite também para o culto. Alguns domingos eu não venho à noite. Aí eu dou prioridade, já que eu estou estudando, Você eu faz venho bem, eu durante acho o que tá. dia e fico em casa à noite, fico com a minha família, né? Fico com o Márcio, com o Felipe. Às vezes o Felipe não tá, mas eu estou ali com o Márcio, estou em casa, né? Mesmo que a gente não esteja um do lado do outro, mas eu estou ali. Então é isso. E aí eu tenho me envolvido cada vez mais, né? A gente se envolve. Então, fui chamada para fazer um trabalho lá no Cortez, nos congressos, trabalhar, Você já né? Estar na trabalhou aqui equipe com a de gente, apoio. ajudou muito, Então, esse nossa. envolvimento também faz parte do crescimento, né? Porque essas conversas que a gente tem, né?
no corredor, na cozinha, né? Enquanto não começa o culto. Gente, isso é muito enriquecedor, né? Sim, E Deus tem sim. colocado mulheres, pessoas, mas a maioria mulheres incríveis na minha vida, que tem feito eu crescer, né? Eu Os percebo estudos, isso. né? Os estudos, né? Como é gostoso, né? E esse Estudar a estudo, e palavra. esse estudo do Projeto Íntegra está sendo este ano particularmente incrível, assim, E a tá? terceira vez, né? Por isso que eu falo, mulherada, a primeira vez a gente não absorve quase nada. Não, não. O livro do design divino. É, Nossa, até com a gente, né? E a gente eu tô estudando, acho que pela quinta ou sexta vez, né? Com as mulheres. E é diferente a cada vez. eu falei, acho que O faz umas 2 entendimento. semanas que eu falei, né? Dei um testemunho lá no grupo, que eu já tinha comentado com a Janaína aqui na igreja. Aquela frase, né? Aquele clichê, a gente não entra no mesmo rio 2 vezes, né? A Bíblia não entra na gente 2 vezes da mesma maneira. É a Uh-uh. terceira vez. A segunda vez eu levei mais light. Já fiz, só vou relembrar algumas coisas. A primeira vez eu me empenhei e agora eu estou extremamente empenhada. Não entra do mesmo jeito na gente. É. Encontrou uma nova Luciana, encontrou um novo É porque entendimento. nós vamos mudando, né? O caráter de É, Deus, né? A gente vai, porque esse é o objetivo, nós ficarmos mais e mais parecidas com Ele. Então a gente não é a mesma, você não é a mesma Lu da primeira vez que você fez, do que tudo que você já viveu é, e fazer esse estudo de novo. Por é. isso que é E legal. E a incrível, gente porque tem. esquece também, Não, né, tem Lu, muita grifo, coisa. que eu rabisco o livro, né? Então tem meus grifos. Aí eu leio e falo assim: eu nunca li isso na vida. Quem Então, grifou? comigo também. E eu que dei aula disso, eu falo, nossa, eu estudei isso. Quem Gente, grifou isso? Fui eu que grifei. é. As perguntas Você estão acha lindo e depois você esquece. respondidas. As perguntas estão respondidas com a minha Aham. letra. E eu falo, Senhor, eu não me lembro disso. Então é importante. Talvez daqui a um tempo eu faça de novo. Eu aconselho, recomendo, porque pra mim tá sendo assim maravilhoso. Cada vez também que a gente estuda, é o que você tá falando, é diferente. Porque também o Não é a grupo é mesma. outro, né? É, E sim. aí, e esse Cada grupo tem o formato seu agora, perfil. de menos mulheres é muito interessante. Que a primeira vez, lembra, tinha 70, 80 mulheres inscritas, então tinha dia que tinha 30 pessoas na live, É. né? E Que antes estava era o sendo primeiro mais grupo, né? e mais expositivo, né? Agora a gente conversa, né? É, A gente lê o conteúdo e conversa ali, né? é. Debatendo as perguntas. Eu Eu também achei que achei, esse formato foi melhor. eu tenho gostado muito. Muito legal, Lu. E Lu, teve algum momento assim difícil nesse, nesse caminhar aqui que conta pra Então, eu gente, um momento tava, difícil e como o que o Senhor trouxe pra você? Se teve algum versículo que te ajudou? é assim, eu relaciono hoje um versículo ao que tudo aconteceu, da época que tudo aconteceu, Aham. mas na época eu acho que o momento mais duro, né, da minha vida foi a perda do meu pai, faz 10 anos. Uhum. Mas eu estava afastada da igreja. Então eu não estava firme aqui, né? Eu não estava frequentando. Ai, Então, esse negócio de perder o pai, tô sabendo como é. é Muito duro, duro. né? É É. muito duro. A gente acha que tá tudo bem, daqui a pouco Ai, não. cai de novo. E eu estava afastada. Então, eu não tinha ainda essa coisa. Eu ainda sou muito ruim de endereço bíblico, né? De achar na Bíblia. Aham. Quando veio um pastor aqui e falou assim: gente, vocês não precisam dar endereço, só fala assim, está escrito. Né? Porque aí você não precisa, se você não souber o endereço, você não passa vergonha. Está escrito, não sei onde, mas está escrito. Está na Bíblia. A Bíblia E eu já diz, tinha né? Vamos aprendido pegar. algumas coisas, então eu não me apegava ao versículo, mas eu acho que eu tinha aquele ensinamento, né? Porque eu me apeguei a Deus, né? Eu sabia Porque que Deus você já estava cuidando de tinha, mim. né, aquele Eu comecinho, né? sabia Você que já Deus tinha o estava espírito. cuidando de mim, né? E que meu pai, que o questionamento, meu pai morreu muito rápido, né? Ele infartou e Foi de morreu. repente, Ele né? Eu lembro. infartou, em menos de 24 horas ele faleceu, né? Já foi para UTI, aí morreu. Então a gente não foi preparado, né? Foi um susto, um atleta Deve que ser horrível. Porque seu pai era infartou, uma pessoa super super presente, super ativo, independente. atleta, E tudo, aí não. cada um de nós da família teve uma reação, né? E no começo eu questionava minha reação assim, nossa, parece que eu tô muito fria. Parece que eu tô muito conformada, porque todo mundo chora, vai no velório, vai no cemitério, e eu não. E depois eu fui entender, porque eu tinha certeza que tinha sido a vontade de Deus.
E que meu pai cumpriu a função dele aqui na Terra no tempo que Deus permitiu que ele cumprisse, né? Então, eu estava Isso muito te dava tranquila. paz, né? Me dá No meio tristeza da dor do até pai. hoje. Me dá tristeza, me dá saudade. Tem conquistas, né? Coisas que acontecem que você fala, nossa, eu podia contar pro meu Nossa, a gente pai. quer contar pra eles. Nossa, como isso é duro. Mas eu tinha essa paz. Eu tinha essa paz que é a hora, é o tempo de Deus. Eu sempre tive isso, que é o tempo de Deus, né? E isso me confortou. Não que eu não sinta tristeza. Porque no começo eu questionava assim, mas você não sente nem tristeza? Não, eu sinto tristeza. Sim. E chorei, e caí. 6 meses depois eu tava pior do que todo mundo, porque eu acho que todo mundo sofreu muito no começo. Aí eu me abalei um pouco, mas depois me apeguei de novo a isso, né? Que é o tempo dele, né? E aí você fala de um versículo, eu acho que esse versículo é um dos primeiros que eu memorizei, assim, não sei falar de cor, mas é o primeiro que sempre me vem na cabeça, e eu acho que também tem a ver com aquela época e tem a ver com todo o meu caminhar, que é Romanos 8:28. Ah, é Né? lindo, Eu é. até salvei aqui. Posso ler? Leia aí pra nós, Lu. Pode ou deve. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Antes eu achava assim, coopera para o bem, Deus vai me fazer feliz o tempo todo. Pro bem que a gente acha que Acha que tem é que bem. ser. É o bem que eu acho, pro meu bem, é pro meu bem. E não, depois eu fui entender que é pro meu bem, que é pro meu bem, que ele está me preparando para a vida eterna. Então, os tropeços, as dores, tudo é pro meu bem, Sim, é né? esse o forjar dele. É a forja, né? E a gente estava falando agora que você falou da forja, todo mundo fala assim, Deus é o oleiro, né, que faz o barro. E eu falo, não, para mim ele é o ferreiro, porque ele dá umas marteladas de vez em quando, que dói, mas eu sei que é pro meu bem, né. Eu também percebo o carinho dele, eu também percebo lá né, a doçura e tudo mais, mas parece que de vez em quando dá uns, Dói, né, é. a gente perde o fôlego, assim, com algumas coisas que acontecem. Uhum. Mas aí eu fui entender, né, que lá no começo eu falava assim, tá vendo, ó, tudo coopera pro bem, né, então é o bem, no meu bem, né, e depois eu fui entendendo que não é o meu bem, é o bem dele, é o bem que Deus quer de mim, né. É igual a quando a gente educa o nosso filho. Isso eu tô fazendo para o seu bem, então é o que ele tá fazendo para o meu E bem. o filho não entende, a Não, criança. não, Mas porque é pro dói. bem dela. Quem entende é o pai. É bem essa correlação. E é um Mesma versículo coisa que. nós com Deus. E assim, eu acho que o meu pai morreu, né, entendendo tudo isso, meu pai morreu porque era a história dele, era o relacionamento dele, né, não tem que questionar por quê, porque meu pai, porque assim, foi assim, porque Deus quis que fosse assim, né? E de alguma maneira essa história me impactou. E se ela me impactou, também é para o meu bem, é para o meu crescimento. Então, tudo que hoje acontece, lógico que eu me revolto, lógico que eu choro, lógico que às vezes eu fico com muita raiva na hora. Mas aí eu sei que eu paro, oro, peço para Deus acalmar meu coração. Eu entendo e eu vou nesse versículo, é para o meu bem. O que eu tenho que extrair dessa situação para o meu bem, para o meu crescimento? Às vezes demora um dia, 2, uma semana, para eu me acalmar meu coração e ter esse pensamento, mas eu tento sempre trazer esse pensamento esse versículo para minha vida. E é isso que o Senhor quer mesmo de nós, né? A gente ser intencional nisso. E isso é razão, né, Lu? Isso é raciocinar. Né? Porque, não é? Porque é uma coisa que você. É muito mais fácil você ficar ali remoendo. Ai, por que tá acontecendo isso comigo? Por que, como você falou, você fica 1, 2 dias, depois você. Isso é a obra do Espírito Santo, a ação dele. Não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar assim. Diferente. E daí vem. É difícil. Por isso que é uma intenção, né? E aí, eu acho que essa coisa da gente, desse meu relacionamento que vem me aproximando mais de Deus, né, nos meus devocionais, isso eu tenho pedido muita sabedoria e muito esse coração ensinável, né, que Deus me ensine mesmo, né, a como me comportar.
mesmo às vezes não sabendo me comportar num momento, mas depois entender o que eu fiz de errado, me arrepender daquilo que eu fiz de errado, se eu tiver a possibilidade de pedir desculpas, se eu agir errado com alguém, né? Se eu tiver essa possibilidade de pedir perdão para a pessoa e mudar o meu comportamento. Porque não são coisas certas, né? Mas eu sempre tento pensar assim, se isso aconteceu, é para o meu bem. Né? Não existe para mim coincidências, é para o meu bem. O que eu vou aprender disso, às vezes vai passar 1 ano para eu aprender, mas eu vou aprender. É um aprendizado para nós também, ao longo da vida, o que é o bem de Deus, né? Porque pra gente, às vezes, você não enxerga como bem. Por que eu tô sofrendo isso? Eu entendo que o bem, Elô, é o bem que ele quer me moldar para a vida eterna. E aí, é o que vocês falam, tá muito, muito além do que a gente consegue imaginar. Então, ele tá mudando comportamentos meus, me moldando para a vida eterna. Né? Com ele. Com ele. Pra Então, gente é isso que eu tenho entendido. Por isso que a salvação é já e é ainda não. A gente tem que entender esses dois, porque Deus no tempo é algo inventado por nós. Então, a salvação já aconteceu, só que nós estamos nesse processo aí que você tá falando. Dessa forja, né? É Deus martelando a gente. E isso é viver diante dele, né? É muito legal a gente saber disso, né? Um privilégio. Então me traz felicidade. Sim. Me traz felicidade, assim. Lógico que às vezes a felicidade vem muito tempo depois, quando você olha e fala assim, nossa, aquilo lá eu aprendi, né? Então agora eu estou feliz. Às vezes na hora, lógico, a gente, quando tá no sofrimento, a gente não tá feliz. E é uma alegria especial, diferente, porque a gente tem felicidade, né, no marido, no filho, que tá pra faculdade, que se forma, na casa, na comida na mesa, tudo isso é alegria, né, uma viagem. Mas essa é outra, né? É diferente. Lu, e falando de alegria, bom, eu tenho uma pergunta aqui, mas acho que você já falou, né? Qual o aprendizado de tudo isso, né? Eu entendo que o que você tá me dizendo é o aprendizado de tudo isso, do período difícil, da gente... É a submissão a Deus, né? Não sei, acho que se a gente resumir isso que você tá falando. Né? Porque a gente se submeter mesmo. Eu vou me submeter ao que Deus tem pra mim. Ele tem isso, ele tem esse período agora de sofrer, mas isso é pro bem, ele tem algo, ele tem planos e propósitos pra mim, né? Então, a nós é o corar de vergonha, abaixa a cabeça e vai, né? Mas você sabe que a gente fala dos momentos de sofrimento, mas em muitos momentos de alegria, eu também vejo o agir de Deus me moldando. É que daí não dói, né? Não é a cacetada, daí é a mão do oleiro mesmo, né? Moldando o vaso. Mas em muitos momentos de alegria, depois quando você para, ora, agradece por aquele momento, você atribui, né? Atribui você fala também. Que a alegria é essa que o Senhor está me proporcionando, a gente reconhecer isso, né? E isso também é para o meu bem, né? Não é só o sofrimento que é para o bem. Para o nosso gozo diante dele. A felicidade também é para o nosso bem. A gente não imagina a felicidade, né, na vida eterna, como vai ser, né? Eu acho que a alegria que a gente tem aqui é um flash, né? É um lampejinho, assim, do que vem lá, né? Nossa, que delícia. Não, porque você pensa nisso, esse mundo que é caído, cheio de pecado, de problemas, ele é lindo, a natureza. Você imagina o céu, porque não é? Você olha a natureza, as cachoeiras, o mar, as montanhas, é lindo aqui. Eu lembro que eu fui... assim? Como que vai ser esse céu, gente? Eu lembro que eu fui pra Maceió, 2 anos atrás. Não tem como você não pensar em Deus, não é? 2 anos atrás, eu tava na piscina do hotel e olhei pra cima e tinha um monte de coqueiro, né? E eu fiquei olhando aquele céu azul maravilhoso e os coqueiros, e conforme batia a luz nas folhas do coqueiro, elas mudavam de cor, uns tons de dourado, Deus tem de muito verde. bom gosto. Como eu assim? ficava olhando aquilo e falava, Senhor, como que pode alguém pensar que isso veio de uma evolução? Isso é mão do Criador. Nos detalhes de e bom gosto. De extremo bom Beleza, gosto. Lu. Beleza. Belo. E o mundo sendo estragado pela feiura, né? Coisas retas. Eu lembro uma vez a gente caminhando lá no condomínio, você falou, olha essa arquitetura, tudo reto, tudo igual, tudo cinza. Nossa, eu não me conformo. Hoje tá tudo preto,
Não é reto, reto, os telhados não estão mais aparentes. Eu penso que isso daí é. é As feiura pessoas as pessoas estão perdendo a noção da do que é beleza, né? realmente. Do que é realmente belo. Eu lembro É. tanto desse dia a gente caminhando e você fez esse comentário. Nada contra os arquitetos, né? Não, Mas imagina, são assim, tendências, são mas modismos, tendências, e a gente vê que eu vejo, não sei. Também nada contra o preto. Ó, essa garrafa preta é não, bonita, é chique, nada, né? Aqui tem. mas parece que as curvas estão Mas sendo olha, eu acho que a eliminadas. arquitetura mostra muito isso, como que a sociedade tá. E tá muito reta, na minha É, opinião. muito seca, né? Muito É. sem Ah, detalhes, eu né? vejo. Porque você vê uma casa com o telhado aparente, com um jardim na frente, com uma coluna. É muito mais bonito, né? É, Tem casa hoje que parece clínica, sei lá. é, Bom, mas é isso aí, Lu. Você vê como eu acho que a gente chega nisso, né, no dia a dia, mas como a espiritualidade tá em tudo, né, Lu? Tá na arquitetura, na arte, na música, o bom gosto, né? E tudo vem de Deus. É sim. muito legal a gente raciocinar dessa forma, né? Aham. Lu, mas falando em alegria, né? Me conta aí sobre o. Qual foi o seu momento mais doce, assim, mais especial Nesse tempo, nesse tempo, desde a sua conversão olha, até hoje? foi um momento que eu tive só eu e Deus mesmo. Jura? É, ah, quando eu falo, né, dessa minha intenção, né, o que a gente escuta é assim, eu oro, eu tô orando por você, eu vou orar por você. E eu falava, Senhor, eu não tenho essa coisa dessa oração a todo momento, minhas orações são breves. Aí um tempo atrás eu li um livro sobre oração, não vou me lembrar o nome agora do livro, e conversando as irmãs da igreja, todo mundo, né, os pastores que eu escuto na internet, oração, 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 eu falava, eu não tenho esse momento da oração, né? E isso é uma coisa que vem me incomodando há muito tempo, até que esse ano eu resolvi comprar um caderno e ter intencionalmente o meu momento devocional, né? Então eu tento sentar, até alguns dias eu falho, mas eu tento sentar, ficar lá na minha mesa de jantar, então a gente não usa muito, come na cozinha. Então tá ali, e aí eu passo, olho e falo, eu tenho que ter esse momento, né? Como eu tenho muitos momentos sozinha na minha casa, de silêncio, e onde eu moro é muito silencioso, eu tenho feito geralmente à tarde. Acorda cedo para fazer o devocional, faz antes de dormir. O meu melhor momento é à tarde, a hora que eu tô sozinha em casa, né? E eu tenho experimentado, então, essas orações intencionais, assim, de anotar mesmo, né? Hoje eu vou orar pelos doentes que eu conheço e pelos que eu não conheço. Hoje eu vou orar pelo país e pelos governantes, né? Eu tenho feito, assim, né? Mas Uma coisa intencional. uma agenda. Uma agenda mesmo de oração. Falho alguns dias, né? Mas os dias que eu falho, o Espírito Santo me incomoda, mas eu tenho tentado fazer isso mais regrada. Ler um salmo, assim, me aproximar, né? Porque aí você vai tendo a intimidade. Até que um dia eu tava orando e eu senti um negócio assim dentro de mim, uma paz, um preencher, sabe? Foi nada, né? Assim, foi extraordinário para mim, não teve luzes piscando, não teve efeitos Nada de. especiais, mas eu senti assim. Vários dias eu oro, eu não sinto, e eu peço tanto para sentir de novo. Já senti outras vezes Olha, Lu, com menos intensidade, mas essa a primeira vez presença, parece talvez, você que, sentiu mais que o ali. Espírito Santo realmente me preencheu naquele momento. E eu só continuei orando. Falar para você do que eu estava orando, Nem eu não me lembra. lembro, mas eu lembro que eu continuei orando, orando, orando. Eu fiquei mais de meia hora orando aquele dia. E eu orei. Mas foi muito doce, e parece que foi a primeira vez que eu entendi da paz que excede todo o entendimento. Porque depois daquela oração, eu fiquei em êxtase um tempo, assim, sabe? Eu Você parei, fui fazer experimentou minhas ali essa coisas. paz, E né? eu experimentei essa presença, sabe? Eu não sei explicar, não sei. Aí não foi uma coisa assim, nossa, as luzes, o mundo, sabe? Não teve nenhum efeito especial, mas foi uma sensação que eu tive dentro de mim. E de vez em quando eu tenho menor.
Mas eu tenho, assim, eu sinto, assim, parece que Uma segurança, acho, não o é? Espírito Santo tá aqui. Falar, não é que tudo vai bem, não é que tudo tá Não, certo, não, mas mas, meu, ele tá aqui, ele me ouviu. É essa a sensação, presença dele, né? Deus me ouviu, sabe? É isso, assim, esse foi o momento mais, acho que mais doce, assim, eu e Deus, naquele momento de oração. Não me lembro o dia, foi tal dia do mês, não anotei, mas eu sempre que eu sento ali, eu falo, ai, eu podia sentir isso de novo, Senhor, porque foi muito bom esse dia. Que E especial, Lu, foi, assim, e isso tem me trazido essa vontade de orar, porque eu sei que eu Olha, que estava mais legal. próxima de Deus É, esse dia, é. entendeu? Falho, fico 2, 3 dias sem esse tipo de oração. Falho, imagina, sou extremamente falha, E é mas difícil porque o dia a dia, né, é, nos tira é, disso e eu acho que o inimigo também faz bem o papel é, dele, não faz. querendo dar muita Aham. Muita bola para bola ele, pra né? ele, mas Mas, assim, como o estudo do design divino, que a gente tem que ler, né, tem que fazer como se fosse um então, uma devocional, devocional, né, aquilo lá é excelente. eu também fica ali agora na minha mesa, né, então eu tenho que separar um momento para fazer aquela leitura. Então é aquele momento também eu faço uma oração, e aí eu estudo um pouquinho. Então eu também é um momento devocional, por mais que eu não tenha feito puramente, né, um devocional, uma oração, aquele Mas momento ali e já é é. maravilhoso, porque tem muitos versículos ali que a gente tem que ler, perguntas que você precisa meditar, raciocinar. As perguntas, ultimamente eu não tenho mais respondido no livro, as que eu não, as que estão em branco, né? Porque algumas já estão respondidas, eu leio e meio que concordo, altero algumas coisas. Mas às vezes eu não escrevo na hora, mas aquela pergunta fica na minha cabeça o resto do dia, até o dia seguinte, quando eu vou ler de novo E outro assunto. há momentos ali na devocional que elas falam, elas pedem pra gente orar, né? E eu tenho, Dentro daquele aí eu assunto. tenho, aí É eu bom demais, ó. tenho escrito a oração. Eu tenho registrado uma Legal. oração mais curta, mas eu Bom. tenho registrado essa oração intencional para aquele assunto, para aquele momento, né? Aí eu não vou orar pelos doentes, pelo país, né? Não, não é o momento daquele assunto. E aí eu tenho escrito. Então, meu livro agora está cheio de De orações. orações. Que lá na Daqui a primeira pouco vez eu você... não fiz, ou fazia só mentalmente, agora eu tenho deixado registrado. É uma Legal, outra Lu. Luciana Uma esse ano, outra, né? Fazendo esse assim a livro, gente esse vai. Por estudo. isso que essa palavra, esse forjar, porque Deus vai, eu vejo assim, Deus moldando mesmo o nosso caráter, porque a gente muda o caráter, né? É. Ele muda totalmente os nossos valores, as virtudes, os propósitos, as prioridades, né? É, e a gente estava falando, né, da palavra entrar na gente. Eu fui ler Gênesis 3 semana passada e me deparei com um versículo que eu cheguei a comentar com Ah, você, é aquele lá, Gênesis 3, 22. 22. Eu nunca, a sensação que foi colocada na Bíblia semana passada, porque eu já li inúmeras vezes. E eu não me Você lembrava nunca tinha daquele tentado versículo. E ali. aí, então, cada vez que você lê, você se atenta a uma parte diferente, você entende diferente, parece que complementa com outros conhecimentos que você já tem, né? Ou vem perguntas, né? Como veio Aham, essa pergunta, eu falei, mas como assim, Elô, aqui, né? Você vem ali aham, perguntar pra gente. é. E daí E, faz a gente pesquisar também. então, Porque outra coisa que eu não entendia lá atrás, quando me converti, é assim, a Bíblia, ela é atual, a Bíblia, ela é viva, né? A Bíblia é para os dias de hoje, atual, no sentido que ela serve para a gente para os dias de hoje. Os ensinamentos são para os dias de hoje. Ela conta uma uhum, história que aconteceu, mas o isso, é uma ensinamento é para narrativa, hoje, isso, né? Não é histórica. um livro de autoajuda, ainda mais Gênesis, é uma narrativa histórica do que aconteceu. Eu creio naquilo, Da ação de mas Deus, né, ali mas com aquele povo. o que que Moisés quis contar para a gente hoje, 2025? Que ele estava Uhum, contando lá pro pros povo. hebreus, lá, né? Lá atrás, né, não sei quantos mil anos Isso aí também atrás. desperta na gente, né? Porque aquilo ali não é uma historinha, um conto que foi há tantos, né, mil Uma anos fábula. atrás. E não, é para nós hoje, porque o que Moisés estava fazendo ali era alinhar a teologia É. das pessoas. E a palavra de Deus faz isso com a gente. E ele está alinhando a nossa teologia hoje de Que a novo, né? história, e isso, porque a história é sobre Deus, sobre a ação dele, a história de Deus, né? É. Então, essa coisa do ler a Bíblia, mas eu já li. Tá, mas lê de novo, porque parece que Não é um livro comum.
Não, não é. É a palavra dele. É incrível, né? Lu, a gente podia ficar aqui conversando até a noite, porque Que é uma delícia. delícia. E É eu muito quis, bom. assim, intencionalmente, especificamente chamar você, porque a gente tem chamado as esposas dos pastores, né? A gente ainda vai sair esse podcast mais pra frente. Mas, porque você é uma pessoa que não é, né? Falar, ai, 15 anos, mas é pouco se for ver, um tempo curto em comparação com outras pessoas que a gente tem entrevistado aqui, Uhum. né? Mas tem sido muito legal ver Até porque você ver faz parte do você. meu crescimento. Tem sido legal ver a sua história, né? O seu interesse, a sua empolgação, o seu desejo de saber, de querer aprender. Isso nos encoraja demais também. É. E a gente tem um presentinho aqui para as nossas convidadas. Que Antes de eu fazer a delícia. última pergunta. Ai, que Espero que você lindo. goste. Você tomou Ai, um você acha que café. não? Tem aí o Cumpre-se em nosso. mim segundo tua palavra. O nosso versículo aqui que é o versículo do design, né? Então, a gente copia aqui no projeto É íntegra. a submissão, né? A verdadeira Que submissão, Maria, né? né? Ai, Eis que aqui é a serva do lindo. Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Isso mesmo. A gente saber o nosso papel, né, Lu? Amém. Poder falar. Mas, Lu, uma última pergunta. Eu queria pedir para você deixar uma palavra de encorajamento para as mulheres aí que estão nos assistindo. Você pode olhar para mim aqui ou olhar para aquela câmera. O que você diria para as mulheres que estão assistindo esse podcast, que querem ter uma vida com Deus, que querem ter essa sensação maravilhosa que você teve aí nessa oração, né, que você estava fazendo? Eu você acho diz? que a palavra, assim, um pouco da minha experiência é se entregar, né? Eu tenho me entregado, né? Tenho me submetido. Às vezes é difícil, às vezes é mais fácil, mas eu tenho me submetido. Mas, assim, é se cercar de pessoas que agreguem, pessoas que são mais maduras na fé, que já estão mais tempo no caminhar. Buscar Mas esse convívio. não tanto o tempo, porque eu já percebi, eu aconselhando pessoas menos maduras na fé que eu, que nem me acho tão madura, mas se cercar de pessoas que têm mais conhecimento, que estão nesse caminhar mais profundo com Deus. Não vamos falar de tempo, nesse caminhar mais profundo de Deus. Porque quando eu falei para o pastor Newton que eu queria estar mais aqui dentro da igreja, e aí logo em seguida veio a questão do congresso, eu conheci tantas mulheres aqui na igreja que eu via, mas eu ficava num cantinho, eu entrava, ficava quietinha num canto, eu sempre vou embora rápido, porque eu vou jantar com a minha família no domingo, então eu não tinha essa comunhão com os irmãos aqui da igreja, e eu sentia falta disso, de ser acolhida. Mas quando eu me enfiei, quando eu falei, gente, eu tô aqui, eu fui acolhida. E eu fui acolhida por mulheres maravilhosas, maravilhosas. Né? Mulheres de pastores, mulheres de presbíteros, mulheres que só estão há muito tempo na igreja, senhoras mais antigas, que porque me veem, porque eu abro um sorriso, me cumprimentam, e aí você para e conversa, né? Então, se cercar disso, eu acho que é importantíssimo, de pessoas que estão no mesmo caminhar que você, mas que conhecem um pouco mais, para você ir aprendendo, né? E ler a palavra. Eu leio e gosto de alguns momentos que eu vou estudar, ter livros de estudo. Gosto de estudar. Mas não necessariamente você precisa gostar de estudar. E ter esses livros de apoio. Mas ler a palavra. E sempre tem no YouTube algum pastor muito bom. Nossa, sim. Né? Quem Procurar gosta de bons ler, né, pastores. assistir. Procurar bons pastores. Não é sair assistindo qualquer coisa. Eu sempre antes Ai, tem que ter um pergunto para filtro. alguém se aquele pastor professa a mesma fé que a gente, né? Se é presbiteriano, ou tem alguns batistas, inclusive, bons, mas tem que ter o aval de pessoas que são mais maduras na fé que a gente, né? Então, eu sempre pergunto, já perguntei várias vezes para você e para o João, como eu pergunto para outras, a Janaína tem me passado vários pastores bacanas, de igrejas presbiterianas para fora, que fazem boas pregações. Então,
Não sair lendo qualquer coisa, não sair comprando qualquer livro, Como porque você falou, nós nos cercarmos, né? Tanto de amigos, de pessoas, irmãos da igreja, maduros, como nas mídias, né? Porque a gente tá com um arsenal de coisa para assistir. Esse é um ponto muito importante. Tem que porque saber é escolher, sutil, é muito sutil. discernir, é A verdade. mensagem distorcida ela é muito Muito sutil. sutil. Vem com cara Então, de bem, vem e às, com cara de e às pregação. vezes tem mentirinhas ali no meio. Então, eu sempre que eu descubro um pastor novo, eu pergunto. Você já ouviu falar? Para alguém que, né? E formando essa família da fé mesmo, porque eu acho que isso fortalece a gente em continuar na caminhada. Então, quando você pede oração para uma irmã na igreja, ora comigo, ora por mim, por tal coisa, né? O que você precisa, essa questão da gente orar no projeto íntegra, mas né, a gente também tem o nosso grupo de estudo bíblico que a gente faz, então colocar os motivos de oração para esses irmãos, saber que uns oram pelos outros, isso vai aproximando a gente dessa convivência, né? Mais na palavra, e quanto mais você tá na palavra, mais distante do mundo você tá. Mesmo que a gente viva no mundo e viva com pessoas do mundo, né? Sim. Na minha família, eu sou a única convertida, mas amo todos eles e convivo e amo estar com eles. Mas para essa minha caminhada, para esse meu crescimento, e para que eu reflita a glória de Deus, que eu consiga refletir um dia, dar um testemunho para eles, eu preciso me cercar de vocês. Então é isso. Se cerquem de pessoas firmes na fé e com conhecimento, porque isso faz toda a diferença. E eu sou privilegiada, eu tenho mulheres incríveis que me acolhem mesmo. Graças a Deus, né, Lu? Muito feliz. Lu, obrigada. Obrigada, eu viu? que agradeço, Elô. De você ter vindo e você que ficou aqui até o fim. Foi muito abençoado e edificado, com certeza. Tchau, tchau. Tchau.